E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero continuar falando de aproximações lineares, dando alguns exemplos, né, de aproximação linear, algumas aplicações práticas, tanto na matemática quanto na nossa vida real, né? E lembrando, né, que a aproximação linear a gente pode definir como sendo tendo dado uma função f de x, a gente pode pegar ela num ponto x0, que a gente conhece o valor dela, e aproximar por f de x0 mais a derivada nesse ponto, vezes nosso x menos x0, que é a nossa reta tangente. Ok, e por que a gente faz essas aproximações lineares? Bom, essas aqui são as aproximações que a gente fez no último vídeo. Nós pegamos a função seno de x, cosseno de x, e elevado a x, ln de 1 mais x, e 1 mais x elevado a r. E esses são valores, são funções que são difíceis da gente calcular o valor delas num dado ponto que não seja, por exemplo, um ponto notável, né? Num dado ponto que não seja... né? Se não for um ponto que não seja óbvio, começa a ficar complicado. E qual que é o problema? Bom, tentar interpretar quanto vale essas funções nesses pontos é alguma coisa absurdamente difícil. A gente precisa de uma calculadora para poder resolver. Tentar calcular isso aqui é relativamente fácil, né? Na verdade é absurdamente fácil e a gente consegue fazer imediatamente sem uma calculadora. Então, se a gente estiver perdido numa ilha deserta e a gente só tiver um graveto e uma areia e precisar calcular o valor de, por exemplo, de ln de 1.1, isso aqui a gente não consegue fazer, né? A gente não tem uma calculadora. Mas, se eu escrever isso como sendo ln de 1 mais 1 sobre 10, que é a mesma coisa, né? E eu posso aproximar para 1 sobre 10, que é imediato, né? Que a gente pode pegar por aqui. Então, esse é o primeiro motivo de por que as aproximações lineares são interessantes. Porque isso aqui é difícil da gente descobrir, né, os valores, a menos que seja um valor notável. E isso aqui é fácil, né? Isso aqui é imediato. E aí, bom, a gente pode tentar chegar em funções muito mais complicadas. Por exemplo, vou escrever aqui a nossa f de x. Ao invés de apagar tudo, eu vou guardar isso aqui que vai ser interessante. Então, isso aqui eu vou guardar. E todo o resto eu vou apagar. Ok? Todas essas aproximações são aproximações do último vídeo. Vou colocar elas separadinhas aqui. Então, beleza. Vamos supor que eu tenho uma f complicada, que é e elevado a 3x menos 3x dividido pela raiz de raiz quadrada de 1 mais x. E eu quero saber qual que é a aproximação dela para x muito um x próximo a zero, né? Bom, essa é uma função complicada e a gente não consegue bater o olho e calcular como ela se comporta. Mesmo que a gente saiba próximo a zero, a gente não consegue calcular. Mas perceba
Perceba que isso aqui é muito parecido com isso aqui. Ok? Para ajudar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reescrever essa função na forma de produto, que aí fica mais óbvio ainda aonde eu quero chegar. Ok? O que a gente tem? Isso aqui parece com isso aqui. E isso aqui é isso aqui. O que eu posso fazer? Eu posso aproximar. A gente sabe quanto é a aproximação disso aqui. Então isso aqui a gente pode aproximar agora, ao invés de x, a gente é 3x, né? Menos 3x, né? Menos 3x, 1 menos 3x. Parar. E aqui a gente sabe qual que é essa aproximação. Isso aqui vai nos dar 1 mais... menos, né? Menos 1 meio de x. Ok? Essas são as nossas aproximações. Agora, isso aí a gente sabe. Na dúvida também, a gente pode calcular de novo, né? Cada um desses valores separados. A gente sabe fazer a distributiva aqui, né? Então vamos fazer essa distributiva. Agora esse igual aqui é igual referente a essa expressão, tá? Aqui aproximadamente, tá? Vou calcular essa expressão. Essa expressão... Vamos deixar de ser preguiçoso? Vamos copiar essa expressão. Isso aqui é igual ao quê? 1 menos 1 meio de x menos 3x mais 3 meios de x quadrado. Ok. E aqui eu tenho agora um argumento que eu vou cancelar essa expressão e eu vou dar dois motivos para poder cancelar esse número. Primeiro, que a gente quer fazer uma aproximação linear. Então, isso aqui vai nos dar uma parábola, não é uma reta, não é uma, e aí já não temos mais uma aproximação linear. E por que eu estou cancelando isso? Porque o nosso x está muito perto de zero. Um número muito perto de zero, elevado ao quadrado, é mais perto de zero ainda. Tão perto que a gente pode desprezar. Então, eu vou falar que isso aqui é simplesmente aproximado com isso aqui. Então, agora uma outra aproximação. Isso aqui vai nos dar 1 menos 7 meios de x. Ok? E aqui a gente tem uma aproximação linear. Bom, uma outra pergunta que a gente pode fazer é, por exemplo, por que aqui eu estou fazendo o produto delas e não estou fazendo usando a definição da nossa reta tangente. Por que eu não pego o nosso AF, que eu não pego a nossa F e calculo a nossa F de zero? A nossa F de zero, o que vai dar? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1 também. Então, por que a nossa F de x eu simplesmente não aproximo como F de zero, que é 1, mais a F' em 0 vezes x? Bom, primeiro porque eu já sei quanto que é cada fator separado, né? Tô fazendo uma aproximação. Segundo, porque isso aqui a gente vai ter que aplicar a regra do produto, né? Que vai nos dar um certo trabalho. E a aproximação é feita justamente para a gente evitar ter tanto trabalho. Bom, eu encorajo que vocês tentem fazer via regra do produto. Também vai cair em um termo de ordem maior que 1, né? Vai para esse termo quadrático. E aí a gente tem que
A gente tem que chegar nisso aqui de novo. Então, segundo detalhe aqui, se aparecer termo quadrático, se aparecer termo cúbico, se aparecer termo quarta, para toda função de ordem maior ou igual a 2, a gente despreza. Por quê? Se a gente tiver, por exemplo, a gente pegar como x está próximo de zero, a gente vai pegar, por exemplo, x igual a 1 sobre 10. Ou melhor, 1 sobre 100, né? Próximo de zero. 1 sobre 100 igual a 10 a menos 2. Esses termos aqui vão ser todos da ordem de 10 a menos 2. Só que esse aqui vai ser da ordem de 10 a menos 4, né? Que realmente é muito menor, né? Do que 10 a menos 2 a gente despreza. Se tivesse um termo, sei lá, um a vezes x ao cubo, a gente ia ter um termo da ordem de 10 a menos 6. Então, termos de ordem muito alta, a gente vai desprezar para manter a nossa aproximação linear. Ok? É sempre que a gente vai poder fazer isso? Não. São situações específicas. Aqui a gente tem uma situação em que o x está muito próximo de zero, então a gente pode fazer justamente porque quando eu tiver um número próximo de zero e a gente elevar uma potência alta, esse número vai ficar ainda mais próximo de zero e a gente vai poder desprezar. Não é o tempo todo que a gente vai poder usar esse artifício, né? Mas, bom, se a gente, respondendo a primeira questão, se a gente usar a fórmula direta, tem que dar. Tem que dar. Tem que dar a mesma coisa que a gente teve aqui. Ok? Agora eu quero fazer uma aplicação mais voltada para a vida real, né? Vou para a vida real. Então o exemplo que eu quero dar é o seguinte, né? É uma aproximação na vida real, mas é uma questão que a gente usa indiretamente, né? A gente não sabe que vive essa condição, né? Então, vamos lá, imaginar. Aqui eu tenho o planeta Terra e aqui tô eu, ok? E aqui em cima eu tenho um satélite, tá? Isso aqui é um satélite. E ele está com uma velocidade v para cá, ok? E aí, bom, eu tenho um relógio aqui na Terra e esse meu relógio não, primeiro, o satélite tem um relógio lá dentro, porque ele é um satélite de GPS. Então, ele é um satélite de GPS, ok? E ele tem um relógio lá dentro que marca um tempo T, ok? E eu aqui na Terra, eu também tenho um relógio e o meu relógio marca um tempo T', ok? E aí a gente tem uma propriedade que vem da teoria da relatividade especial, que é a dilatação do tempo. Então, o tempo, para quem assistiu Interestelar, o tempo que passa para mim no meu relógio, que passa no relógio do satélite, é diferente. Não passa da mesma maneira, né? Relatividade especial. E o que a dilatação do tempo diz? A dilatação do tempo diz que o tempo que passa para mim
é igual ao tempo que passa pelo satélite dividido por um fator que é de 1 menos a velocidade do satélite ao quadrado sobre c quadrado, onde c é a velocidade da luz. Ok? Essa aqui é a fórmula para dilatação do tempo. Ok? Bom, acontece que eu quero, de novo, esse, essa situação aqui é uma função que não é tão simples, né? Eu não sei quanto vai dar uma raiz quadrada de uma expressão de cabeça, a menos que seja um quadrado perfeito, né? Não é tão óbvio para mim conseguir calcular quanto é esse tempo que passa para mim. Então eu vou fazer a nossa aproximação. A nossa aproximação, a primeira coisa que eu vou fazer é se eu pegar e fazer uma substituição e chamar u de v quadrado sobre c quadrado, a gente vai ter uma expressão que vai ser t' igual a t dividido pela raiz de 1 menos u. Ok? E, bom, isso aqui a gente é igual a t vezes isso aqui, né? A gente já sabe quanto dá isso aqui. E o que é isso aqui, né? Igual não? Aproximadamente, né? T vezes a nossa 1 menos 1 meio. Menos vai dar mais, né? Tem esse menos aqui e tem o menos da exponencial. Então, t vezes 1 mais 1 vezes u, que eu vou já substituir direto, que é isso aqui. Ok? E isso é muito mais fácil, né, para a gente entender como que isso está se comportando. Por que isso é relevante? Bom, isso é relevante porque a gente tem uma dilatação no tempo, tem uma diferença, né, no tempo entre a Terra e o satélite, e essa diferença, que é a diferença da viagem do sinal daqui até o satélite, imagina, tá, a diferença é pequena, mas essa diferença percorre uma distância muito grande. Então o erro da medida dessa distância é um erro significativo. Então a gente precisa corrigir o nossa. Quando a gente manda um sinal de rádio, por exemplo. O meu relógio, o meu GPS manda um sinal de rádio para cá, ele bate aqui no satélite, ele vai percorrer um tempo que é diferente para mim em relação ao satélite, e depois também vai voltar em uma central que também vai percorrer por um tempo que é diferente para os dois. Então, para mim vai dar um valor, para a Centel vai dar um valor, para o satélite vai dar outro valor. A gente precisa corrigir essa diferença de tempo do sinal. E a questão é ainda, eu, satélite, central, satélite, volta para mim. Porque a informação é a minha posição, eu falo para o satélite qual é a minha posição, algum lugar calcula, esse lugar dá o resultado, volta para o satélite manda para mim de novo. Então a gente tem duas vezes esse erro, né? E a gente precisa corrigir, né? Precisa corrigir esse problema da dilatação temporal. Então, quando o engenheiro vai projetar o relógio, tanto do meu dispositivo de GPS, quanto da central, quanto do satélite, ele tem que levar em consideração essa dilatação espacial. Do tempo, perdão, dilatação do tempo. E como que ele leva? Ele não leva isso aqui. Ele leva a partir disso aqui. É uma correção razoável? Vamos verificar. Um satélite, vou apagar toda essa parte aqui. O problema de fazer forma geométrica quando faz forma geométrica perfeita assim, ele não deleta.
como é que apaga depois? Agora foi. Então vamos verificar. Qual que é a velocidade típica de um satélite? A velocidade típica de um satélite na alta atmosfera é de 4 quilômetros por segundo. Ok? 4 quilômetros por segundo. E a velocidade da luz é igual a 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Ok? Então aqui a gente está fazendo uma aproximação em que a gente vai ter o nosso v quadrado sobre c quadrado vai ser aproximadamente da ordem de 10 a menos 10. Ou seja, o nosso u da nossa substituição está próximo de zero, né? Isso aqui é próximo de zero. E, bom, isso nos dá um atraso de 10 a menos 10 entre o meu tempo e o tempo real, né? E isso aqui vai dar, então, o tempo para mim é aproximadamente igual ao tempo real vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 1, porque é dividir por 2, 5. Isso aqui, né? Eu não sei se o número de zeros está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo. Essa aqui é a nossa correção, que é, bom, é muito pequena. Então o desvio de qualquer tipo de correção também vai ser bem pequeno, mas é significativo. É significativo essa correção que a gente precisa fazer. E, bom, o que a gente pode fazer? Como a gente pode concluir que isso aí é significativo? Quando a gente faz essa aproximação entre o meu tempo e o tempo medido pelo satélite, a gente pode tentar calcular o erro se a gente começar a tratar todo mundo como a mesma coisa, né? Então, a gente está na fórmula da dilatação temporal, usamos a aproximação linear para tentar descrever essa fórmula para distâncias pequenas, entre aspas, né, em relação à velocidade da luz, fazer essas correções do satélite. E aí a gente pode tentar verificar as relações entre os erros relativos, né? Então, dessa forma, o nosso, se a gente pegar isso aqui, né, que é o que a gente tem, a gente pode descrever que é o nosso tempo do nosso relógio é igual a t mais t sobre 2 vezes v quadrado sobre c quadrado, ok? Eu quero saber, então, quanto que é t' menos t? Isso aqui é aproximadamente t sobre 2 vezes v quadrado sobre c quadrado, ok? E aí, isso aqui eu vou chamar de ΔT, né? Que é a variação entre o tempo do meu relógio e o tempo do satélite. E se eu quiser calcular um erro relativo, que é o nosso ΔT sobre t, qual é a relação, quanto eu estou errando em relação ao tempo do satélite, a gente vai ter que isso é de aproximadamente 1/2 de v quadrado sobre c quadrado. Ok?
Isso é o nosso erro relativo causado pela dilatação do tempo. Veja que esse erro é proporcional à razão entre v quadrado e c quadrado, que é a velocidade do satélite e a velocidade da luz, respectivamente. Né? O que isso significa? Significa que se a gente tem um valor de velocidade, se o satélite está com uma velocidade muito... Isso aqui é uma constante, né? Isso aqui é uma constante, isso não muda. A única coisa que muda é esse v, do v quadrado. Se o satélite está com uma velocidade muito baixa, né, a gente não vai ter muita variação se a gente considerar... Isso aqui vai dar um número muito próximo de zero, né? Muito próximo de zero. Então, a gente vai errar muito pouco se a gente falar que o meu t' e o meu t é a mesma coisa, né? Se esse satélite está com uma velocidade muito alta, esse erro vai ser já significativo e a gente precisa fazer correções da ordem dessas correções temporais. A velocidade muito alta para as nossas medidas de precisão, para os nossos equipamentos, hoje a gente tem equipamentos que chegam da ordem de 10 a menos 10. Lembrando que 10 a menos 10 é aproximadamente 0, se eu tiver, por exemplo, 10 a menos 10 metros, isso aqui é o quê? Isso aqui é da ordem de 0,1 nanômetro. Então, se a gente está tratando de distâncias de onda que estão variando, né, entre um ponto e outro ponto qualquer, considerando entre a Terra e o satélite Terra, a gente já tem precisão para medir isso aqui. A gente já tem precisão. Isso não é tão absurdo. Então esse erro é significativo para medidas de precisão. Portanto, para determinadas medidas, isso aqui já é uma aproximação importante a ser feita, uma correção importante, né? Podemos fazer essa aproximação linear, porque se a gente tiver uma aproximação quadrática, por exemplo, vai ser da ordem de 10 a menos 20, e aí já é uma precisão muito mais absurda. Ok, e agora eu quero deixar um exercício. O exercício é, se a gente viu que a gente tem uma função f que ela é difícil. E a gente tem uma função g que ela também é difícil. Ok? E aí, eu tenho uma função, eu vou multiplicar essas duas funções. Vou fazer... O meu problema é... Eu tenho f de x vezes g de x. Ok? E eu quero fazer uma aproximação linear dela. O que a gente pode... A gente viu que a gente pode simplesmente fazer a multiplicação, aproximar ela em uma f de x0 g de x0 mais f de x0 g de x0 linha vezes x menos x0, porque isso é a definição, né, da nossa aproximação. Mas eu também posso simplesmente calcular a nossa f de x, posso aproximar a nossa f de x na nossa f de x0 mais f' de x0
vezes x menos x0. E eu posso aproximar minha g de x. Opa! G de x0 mais g' de x0 vezes x menos x0. Ok? E aí a gente pode fazer uma vezes a outra. Se eu pegar essas duas e multiplicar, eu vou colocar um asterisco. Se eu pegar essas duas e multiplicar, a gente tem uma aproximação para nossa f de x, g de x. Ok? Isso a gente fez. Né? Já fez e viu que dá, mas a gente não provou por que dá. Né? É lícito a gente perguntar, ué, mas por que você está fazendo isso? Você não provou? Então, o exercício é provar que não importa. Okay? É provar que independe eu fazer desse jeito aqui é igual a fazer desse jeito aqui. Ok? Esse é o exercício para o próximo vídeo. Bom, era isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.